Então estamos aqui hoje, num domingo de manhã, fazendo uma cirurgia de urgência. E para justificar o fato da gente estar fazendo uma cirurgia num domingo de manhã, é porque essa é uma das poucas emergências neurocirúrgicas do ponto de vista de doença da coluna, que é uma hérnia de disco causando um déficit motor grave numa paciente relativamente jovem, funcionalmente útil, e por um acaso é uma amiga de profissão. Então é uma professora, do ensino médico aqui do Espírito Santo, que eu fui lisonjeado para poder fazer esse tratamento cirúrgico. Então, eu queria inicialmente agradecer essa força-tarefa que a gente montou para conseguir fazer essa cirurgia o quanto antes. Eu estou aqui hoje no Hospital Meridional Vitória. A Thaís, que é a diretora daqui, foi fundamental para organizar toda a logística. Tem a equipe da radiologia, tem a equipe da eletrofisiologia, o Rian foi fundamental fazendo a eletroneuromiografia ambulatorialmente em regime de urgência para a gente documentar essa lesão gravíssima da raiz de L4. Então essa paciente ela tem uma hérnia de disco lombar e aí essa hérnia causou uma compressão de uma raiz importante que ia para a perna direita. Quem avaliou e examinou para encaminhar para o nosso serviço foi o Dr. José Alexandre, que é um grande parceiro, um exímio cirurgião de coluna aqui do Espírito Santo, mas ele não poderia estar para fazer essa cirurgia, então ele encaminhou para a gente poder fazer, porque ele já tinha um compromisso. Então isso fez com que a gente tivesse que organizar tudo isso para fazer o quanto antes, porque quanto mais rápido a gente conseguisse a descompressão desse nervo, maior a chance de recuperação. A técnica que a gente propôs é uma técnica endoscópica uniportal, mas como era uma hérnia com uma migração caudal bem caprichosa próxima ao pedículo, a gente optou por fazer um acesso transpedicular expandido, utilizando fresa manual, para a gente cair exatamente onde a hérnia estava. Essa hérnia, então, vai ser devidamente removida, só que todo esse procedimento vai ser realizado com a monitorização intraoperatória, que é uma ferramenta crucial para a gente ter a segurança, tanto no momento da manipulação das estruturas neurológicas, como principalmente para a gente tentar potencializar a recuperação futura, já que eu consigo estimar algumas coisas. Então é uma cirurgia complexa, é uma cirurgia avançada, mas essa força-tarefa fez com que a gente conseguisse fazer isso em tempo recorde, já que eu vi essa paciente há poucos dias. Vamos lá para vocês poderem entender o que a gente fez. Então, quando a gente avalia no raio, eu consigo ver aqui o pedículo de L4 do lado direito. O nosso alvo vai ser trabalhar exatamente esse quadrante superior e medial do pedículo, para a gente criar um corredor de acesso, exatamente para a gente preservar toda essa articulação interfacetária. Você vê que a janela é uma janela que não está topografada no nível, então a gente vai usar essa referência. Vamos corar o disco L3, L4, exatamente para a gente documentar essa extrusão, mas a ideia inicial é a gente não fazer a dissectomia. Nós vamos tentar fazer só a retirada da hérnia com cauterização discal. Então a gente está usando aqui o posicionamento biplanar oblíquo, exatamente para a gente ver a hora da punção do disco. A gente vai bater na SAP, entrar na incisura vertebral superior de L4 e entrar no disco, exatamente para a gente poder corar. Então, aqui, com a visualização, a gente consegue ter o domínio total do trajeto. Eu bati na base da SAP, na parte superior, e aí a gente vai descendo, bati na incisura vertebral superior, e agora eu vou direcionar minha função para o disco L3, L4. Então aqui agora eu estou dentro do disco L3, L4, e aí a gente vai fazer a coloração do núcleo pulposo. A gente vai fazer a coloração do núcleo pulposo, aumentando a altura do disco, ó, discretamente, ou seja, significa que está diluindo dentro do núcleo pulposo, diminuiu a resistência aqui, ou seja, parei já de injetar.
Então aqui a gente já finalizou a coloração do disco L3, L4. Então agora a gente vai propriamente para o acesso desse nível. Então a gente fez um raio aqui agora. Então eu tenho aqui o pedículo de L4, crescendo aqui o processo articular superior, a SAP de L4. Aqui eu tenho a IAP de L3. O alvo nosso é exatamente esse daqui. Eu quero tirar esse quadrante superior e medial de L4 para a gente conseguir acessar o canal. A ideia é a gente preservar boa parte da IAP, preservar a funcionalidade articular entre a SAP e a IAP, apesar de que ela tem um processo articular que articula com a SAP e com o pedículo. Então ela conseguiria suportar a carga disso daqui. Então a gente consegue ver a dimensão do pedículo, então o acesso que a gente vai utilizar é exatamente um acesso posterior nessa região. Então a ideia é a gente criar um core, só que com o Tonchide a gente sempre joga para fora e para baixo, exatamente para a gente ir em direção à incisura vertebral superior. Então a gente entra com o Tonchide, eu bati no pedículo, estou sentindo o pedículo, então eu consigo ver perfeitamente que ele está no limite medial e superior do pedículo. Então eu vou criar um core jogando exatamente em direção à incisura vertebral superior. Perceba o barulho da câmara de ressonância. Agora a gente vai prestando atenção no core do pedículo, que a gente vai começar a ampliar o espaço dele ali, ó. Então eu estou saindo já do corpo do pedículo, estou chegando na cortical superior do pedículo, estou saindo da IAP agora, e aqui eu já vou começando a perder a resistência. Ó, perdi a resistência do sistema. Então eu identifico todo o pilar pedículo facetário e pedicular. E daqui agora. E agora a gente vai começar a descer as brocas sequenciais. Cada broca dessa cresce 1 milímetro. Então eu vou aumentando o tamanho dela, isso tudo sendo guiado pela monitorização intraoperatória. Então a primeira broca é a que define o limite de onde vai ser feito o core, todas as outras são atrás disso daí. Então a gente vai aumentar a broca agora para a sucessiva. O limite máximo nosso são 9 milímetros, então eu só vou ampliando a dimensão aqui, vou descendo as brocas sequenciais. You broke the broth. How dare you? A broth is the most sacred bond between... Então a gente sempre mantém em fio guia, então perceba que eu já vou tendo a imagem já da retirada de parte do pedículo. Tragic cost of a broken broth. Então eu já consigo ver o core que a gente fez.
aqui já está com 8 milímetros. Então aqui eu tenho a SAP, a IAP, eu criei o core no quadrante superior e medial do pedículo, eu tenho a porção neural livre, a porção lateral livre, ou seja, o nosso corredor vai ser exatamente esse daqui, de preferência por baixo da IAP, nós vamos trabalhar embaixo da articulação interfacetária. Ó, tô dentro do core, ó. Aqui eu consigo ver perfeitamente, ó, a interface articular, a SAP vindo para cá, o pedículo para cá e a IAP lá no fundo. Ó, a interface articular bem aqui, ó. Então agora, o pessoal da filmagem, esse é um momento extremamente importante para nós, que é exatamente o início da nossa cirurgia. Então a gente fez a documentação no raio-x e aqui a gente fez a limpeza, onde eu consigo ver o nosso ponto de referência. Então eu tenho aqui a SAP de L4, o core que a gente fez com a fresa manual e a borda lateral e inferior da IAP de L3. Perceba que eu consigo fazer ela mexer, ó. A gente consegue ver movimento da articulação quando eu tenho contratura da musculatura. Então o nosso corredor de acesso vai ser exatamente aqui embaixo. Então nós vamos trabalhar embaixo da IAP, com a borda medial da SAP, ou seja, recesso foraminoplastia aqui, tirando esse pedaço que já está pronto até aqui embaixo. Então agora é um trabalho só de drilagem para a gente conseguir acessar ao canal. Então agora com a broca diamantada a gente vai começar a criar o espaço. Aqui tá tranquilo também. Aqui é IAP, aqui é SAP e o core do pedículo aqui, ó. Aqui é o core do pedículo, ó. Então eu tô vendo no centro da tela a interface articular entre a SAP e a IAP. Então eu estou ganhando esse core aqui, ou seja, a borda medial da SAP anatomicamente é a localização do recesso lateral. Então eu já estou aqui começando a minha recesso foraminoplastia. Eu ganho parte da borda lateral da IAP para a gente poder ter
amplitude na angulação, mas não há necessidade de a gente ganhar muito mais do que isso, porque a gente vai trabalhar por baixo dela. E agora a gente vai focar no pedículo. Consegue ver aqui, ó, eu tenho a SAP de L4, eu estou trabalhando na borda medial da SAP, ou seja, isso é uma recesso por aminoplastia. Aqui no fundo, no limite superior do pedículo, eu já estou começando a ver o azul que a gente corou, ou seja, isso aqui é a incisura vertebral, está aqui, ó, estou sentindo passar por baixo da SAP aqui, ó. Então eu estou na SAP, batendo na incisura, ó, a incisura vindo para cá, o azul do disco. A gente consegue ver isso aqui, ó, borda medial do pedículo, ou seja, a cortical está aqui, a articulação interfacetária aqui, ó, isso aqui é IAP, ou seja, eu já tenho aqui o meu canal exposto. Eu só vou agora tirar essa cortical interna para a gente poder acessar propriamente dito a hérnia que vai estar nessa região parapedicular. Onde a gente consegue ver a borda medial da SAP brilhada. Eu tenho o azul aqui, que é da porção distal do forame. Estou chegando aqui no limite da borda medial do pedículo, ou seja, eu tenho toda a cortical do pedículo começando a ser exposta agora, ou seja, nós vamos drilando aqui, a qualquer momento eu já consigo identificar o azul da hérnia que está nessa localização.
eu tô conseguindo ver a cortical interna do pedículo. Tá vendo ela aqui, ó? Tô apoiado em cima dela, ó. Cortical interna do pedículo. Então eu vou tirar ela agora pra gente chegar dentro do canal. Isso que eu vou jogar tirando aqui para cima é IAP, ó, é o processo articular inferior da vértebra de cima, e o pedículo tá aqui embaixo, ó. Não preciso vir mais fundo do que isso, tá vendo? Ó? Eu já tô com um disco aqui na minha mão. Eu só tô seguindo pelo azul do disco nesse sentido aqui, ó, medial. Ó, isso tudo azul agora, ó, é hérnia. Ó, azul aí. Isso aqui é o disco. Agora aqui na frente do pedículo é hérnia, ó. Então eu tô ganhando espaço aqui, ó, pra gente poder começar a atacar o canal. A gente tá no final da drilagem da borda medial e inferior do pedículo de L4. A gente já consegue ver a pulsação das estruturas. Então aqui eu vou ganhando esse espaço exatamente para a gente chegar no limite anterior. Eu já tenho o disco aqui, borda lateral de sapo, então eu vou ganhando essa
parte do anel interno do pedículo, quadrante superior e medial interno aqui, ó, para a gente poder conseguir o ângulo de ataque dessa hérnia com migração caudal de alto grau. Consigo identificar a borda interna do pedículo, então eu venho aqui agora e eu estou ganhando esse espaço. Perceba que eu já estou conseguindo ver material azul lá no fundo, que é a hérnia. Então aqui agora eu só vou ganhando o espaço aqui. A raiz está bem reativa, ou seja, qualquer manipulação aqui já está dando descarga. Ó, lá no fundo azul já é hérnia, ó. Lá no fundo azul já é hérnia. Olha ela ali, ó. Então aqui eu só estou ganhando espaço de ataque. Rian, vamos preparar o estimulador, que eu já estou vendo a raiz aqui, ó, que aí a gente já consegue identificar estimulação da raiz descendente de L4. A gente vai fazer um estímulo direto para fechar o circuito por ela aqui. Ó. Fechou o circuito? Fechou. Ok. Faz seus testes aí. Pode continuar? Pode, não, mas tenta melhorar um pouco. Tá, beleza. Só vou limpar um pouco melhor aqui agora. Ok.
azul aqui é hérnia. Ó, aqui é disco e ali é hérnia. Ted Evelyn Mosby, you broke the broth. How dare you? A broth is the most sacred bond between an... Okay, yeah, I did. Are you aware that breaking a broth can have deadly, even fatal repercussions? Have you studied history, Ted? Extensively, but I'm a little shaky on fake history, The tragic cost of a broken broth. Olha a resposta inflamatória que tem aqui. Aqui era para ter só gordura, não era para ter esse monte de tecido. O disco, o osso e aqui o componente que está vindo para cá da hérnia, a raiz aqui em cima, ou seja,
Toda a nossa cirurgia é exatamente para a gente conseguir liberar esse pedaço aqui. Quando sei incapace, fingi di essere incapace. Quando sei
Bom, então hoje a gente fez aqui uma cirurgia com monitorização intraoperatória, endoscópica, para uma paciente com uma fraqueza importante de quadríceps à direita, para uma hérnia extrusa de disco. A eletromiografia dela no pré-operatório mostrava um sinal de uma desnervação bem importante, sobretudo na raiz GL4. Então aqui na monitorização intraoperatória, a gente consegue ver aqui nitidamente uma redução da amplitude das respostas e um potencial uma redução do número de fases exatamente nesse nível, correto? Aqui o potencial evocado sômato sensitivo, mostrando aqui que as respostas sensitivas estão bem preservadas, correto? Aqui a varredura livre, correto? Aqui o potencial evocado sômato sensitivo numa tela diferente. Então aqui a gente consegue ver numa tela um pouco mais ampliada, né, como que o potencial estava reduzido aqui nessas raízes, né? Então é aqui que estava o problema, é aqui que foi feita a descompressão, correto? O potencial final aqui a gente vê, sobretudo na raiz GL3, um potencial bem polifásico, uma expectativa de recuperação funcional bem importante, uma preservação do potencial no final da cirurgia, que para a gente é muito importante, porque tem uma correlação muito importante com a expectativa de uma melhora funcional entre 3 e 6 meses, né, após a cirurgia. Então, um resultado muito bom e agora reabilitação, fisioterapia para poder recuperar o mais breve possível. Então finalizamos a cirurgia, transcorreu tudo dentro do programado. Por ter sido uma hérnia já com alguns dias, havia uma resposta inflamatória em volta dessa hérnia, com bastante aderência às estruturas neurológicas. Então a gente fez um acesso expandindo os corredores ósseos, tanto pela via transpedicular com a fresa manual como com a drilagem. E aí foi possível a ressecção total dessa hérnia, visualizando a descompressão total do nervo. E o mais importante, a gente conseguiu ter ganhos expressivos na monitorização intraoperatória. Então, o ganho de atividade motora faz com que eu tenha um excelente prognóstico pós-operatório quando eu otimizo o trabalho de reabilitação. Então, o mais importante nesse caso é mostrar a importância da equipe multidisciplinar no manejo. Então, nesse caso, a gente só conseguiu operar em tempo recorde porque a equipe hospitalar estava otimizada em agilizar o processo para a gente operar no domingo de manhã, com a equipe da anestesia, a direção do hospital, toda a hotelaria para dar melhor suporte numa paciente que já veio de casa com bastante dor, a equipe da eletrofisiologia, o Rian que se prontificou a fazer o trabalho tanto ambulatorialmente da eletromiografia como a monitorização intraoperatória no domingo de manhã e todo o suporte para a gente conseguir fazer essa cirurgia com segurança. Porque agora a paciente vai no quarto, já sem dor, focada na recuperação futura, exatamente para poder voltar a todo o trabalho de educação médica que vocês vão poder acompanhar com a gente. Um prazer e até o nosso próximo caso.